Esmeralda, resumo do capítulo 25. No hospital, Esmeralda pede a Lúcio que lhe diga a verdade. Lúcio mente e diz que o filho que Esmeralda espera é dele. Esmeralda fica surpresa. Branca diz a Rosário que já está muito tarde e, portanto, irá procurar Esmeralda. Adrian diz a José Armando que é bem capaz que Lúcio tenha induzido Esmeralda a acreditar que ele tenha abusado dela. José Armando diz que gostaria de ficar ao lado de Esmeralda e se esquecer de tudo o que aconteceu. Adrian aconselha fazer isso e assumir seu compromisso com Esmeralda. Esmeralda chega em casa e fica em silêncio. Rosário explica que Branca esteve ali e, como não a encontrou, foi buscá-la no povoado. Florzinha pergunta o motivo de Esmeralda estar tão quieta. Esmeralda diz que não nasceu para ser feliz e conta que Lúcio disse que o filho que ela espera é dele. Fátima diz a Graziela que não compreende o motivo de Branca se humilhar tanto para Esmeralda. Graziela propõe a Fátima ir embora da fazenda. Fátima diz que as duas não podem deixar esse local. Graziela sai para respirar ar puro. Adrian a observa. Branca retorna à casa de Rosário e se alegra em ver Esmeralda. Rosário e Florzinha deixam o local para que as duas conversem. Branca a abraça e em seguida diz que precisa lhe confessar algumas coisas. Branca conta que quando Margarida lhe contou que havia trocado os bebês, sua vida não foi mais a mesma e ela seguiu angustiada procurando pelo túmulo de sua filha. Branca reitera que está muito feliz por Esmeralda ser sua filha. Branca diz que não importa quem seja o pai do filho que Esmeralda espera, o que importa é que Esmeralda será feliz. Branca abraça Esmeralda e diz que no dia seguinte voltará para conversarem. Adrian surpreende Graziela e lhe entrega seu lenço. Graziela se assusta. Adrian admite que estava observando. Os dois se aproximam e se beijam. Nesse instante, Fátima aparece e surpreende os dois. Fátima diz que Adrian deveria agradecê-la por não contar nada a Rodolfo. Nesse instante, Rodolfo aparece e pergunta o que ele deveria saber. Fátima fica calada. Dionísio recrimina Adrian e diz que ele está brincando com fogo. Adrian tranquiliza o pai e diz que Fátima é a maior interessada que Rodolfo não saiba nada sobre o seu caso com Graziela. Branca oferece seu apoio a José Armando e o aconselha a tomar decisões baseado no que seu coração sente. Rodolfo diz que está preparando tudo para voltarem à cidade. Fátima o confronta sobre Branca estar tão fria com ele. No meio da noite, alguém chega à casa de Rosário e bate na porta. Esmeralda acorda Rosário e avisa que tem alguém batendo. Rosário se levanta e pergunta quem é. José Armando avisa que é ele. Esmeralda fica feliz. Rosário deixa os dois sozinhos para conversarem. José Armando diz para Esmeralda que veio com o intuito de decidirem o destino dos dois. Sozinha do lado de fora, Rosário pede a Deus que Esmeralda e José Armando se entendam. José Armando fala para Esmeralda que a ama muito e que seria capaz de esquecer o que aconteceu, mas o filho que ela está carregando... Antes que José Armando termine a frase, Esmeralda pergunta o que José Armando está dizendo. José Armando diz que acha que a criança que ela está carregando será um obstáculo para eles. Esmeralda fica indignada com o que ouve de José Armando e o manda embora. José Armando diz que sabe que está sendo duro e pede para a moça compreendê-lo. Esmeralda pergunta o que ele veio lhe pedir, para que seu filho não nasça? José Armando diz que não, que nunca faria isso. Indignada com José Armando, Esmeralda o manda embora e o adverte que não quer saber mais dele. José Armando diz que está desesperado. Esmeralda diz que também está desesperada, mas nunca passou pela sua cabeça abandonar seu filho. José Armando diz que já nem sabe o que está falando. Esmeralda diz que entendeu muito bem o que ele falou. Do lado de fora, Rosário pergunta a José Armando o que aconteceu. José Armando lhe entrega uma quantia em dinheiro e diz que não quer que nada falte a Esmeralda. Margarida e Branca vão até o barraco de Rosário e encontram Sabiá chorando do lado de fora. Branca pergunta por que Sabiá está chorando. Sabiá diz que está assim, pois Esmeralda foi embora para nunca mais voltar. Branca fica surpresa com o que ouve. Margarida pergunta a Sabiá se Esmeralda falou para qual cidade ela iria. Sabiá diz que não. Branca começa a chorar. Sabiá a consola e lhe entrega o lenço de Esmeralda. De volta à fazenda, Branca revela a todos que Esmeralda foi embora e que não disse para onde ia. Rodolfo pergunta como elas têm tanta certeza que elas foram embora. Margarida diz que Sabiá foi a única pessoa que Esmeralda se despediu. Fátima diz que talvez tenha sido melhor assim. Branca pergunta a Rodolfo se ele sabe para onde José Armando foi na noite passada. Rodolfo diz que não sabe. Branca supõe que ele tenha ido conversar com Esmeralda e reitera que essa conversa deve ter feito Esmeralda tomar essa atitude. José Armando vai até a cachoeira à procura de Sabiá e, olhando a água, acaba lembrando do dia em que fez amor com Esmeralda.
Esmeralda. Dentro do trem, Esmeralda se lembra de José Armando e, em seus pensamentos, se pergunta por que José Armando foi tão cruel com ela. Esmeralda e Rosário descem do trem. Esmeralda acaba sentindo uma dor da barriga. Rodolfo vai até o hospital e pergunta a Lúcio se ele sabia que Esmeralda era sua filha. José Armando vai até a casa de Esmeralda e não encontra ninguém. Sabiá conta para Florzinha que Esmeralda foi embora e não vai mais voltar. Na estação, Esmeralda passa mal e é socorrida por duas freiras.